Bom, Rafael, então você participou praticamente de todos os jogos do Curitiba, né? Foram apenas acho que dois que você não jogou, né? Acho que você jogou o Jairo nessas duas partidas, né? Contra o Cruzeiro jogou o Gerson, né? Aham, Lá em Minas. sim. E contra o Atlético Mineiro em Curitiba jogou o Jairo, porque eles faziam rodízio, não? Eles faziam rodízio no banco. E nós comentamos agora há pouco que os times fortes do campeonato, além do Curitiba e do Bangu, né? Era também o Sport e o próprio Flamengo, Flamengo, São Paulo Grêmio. também, né? Flamengo era Zico e companhia, pô. Uhum. Adílio, Andrade, Zico, pô. Eu sonhei com esses caras antes do jogo, né? Nós ganhamos do Flamengo no Maracanã com o gol do Marildo. E o goleiro do Flamengo era nada mais que ninguém que o Fijol, né? Então por aí você vê o time que o Flamengo tinha. Exato. Então o Curitiba não foi campeão por acaso. Claro, claro. Que eles dizem, chegou Curitiba e Bangu na final. Mas Curitiba e Bangu suaram para chegar onde chegaram. E era separado. Os 20 maiores clubes e os 20 menores clubes. Sim. O Bangu saiu de lá e nós saímos daqui. Aí uniu no final, num jogo só, para saber quem era campeão no Brasil. Porque o Flamengo também não quis jogar com o Sport em Recife. O Curitiba podia ter feito a mesma coisa. E não fez. Né? Foi uma das maiores rendas do Maracanã. 120 mil pagantes ou 117 mil pagantes. E a final do Campeonato Brasileiro, como dissemos, né? Provavelmente foi o maior jogo da história do Curitiba. E com certeza o maior jogo da sua carreira também, né, Rafael? Eu não posso dizer que foi não, porque eu acho que eu fiz grandes partidas pelos clubes onde eu participei. Né? Eu fui vice-campeão brasileiro pelo Sport. Pela primeira Copa do Brasil. Sim. Nós pegamos o Grêmio na final. E só não ganhamos por causa de erro de arbitragem, né? Que isso existe até hoje. Nós empatamos 0-0 na ilha e perdemos de 2-1 lá em Porto Alegre, mas o 2-1 foi contestado. Então, eu acho que, em termos de título, em termos de futebol, eu acho que o que marcou bastante foi que nós fomos campeões brasileiros. Né? Mas em termos de performance, assim, eu acho que em todos os clubes onde eu andei, e não foram poucos, né, foram 14, inclusive na seleção brasileira, eu acho que sempre, graças a Deus, eu sempre mostrei um bom trabalho. Pena que não seja hoje, que é esse mar aí de rosas. E fale dessa grande final então, Rafael, contra o Bangu. Bom, primeiro nós precisamos passar pelo Atlético Mineiro lá, né? Acho que foi o grande triunfo nosso foi esse. Sim. Que ninguém acreditava, porque eles pensavam que a gente ia chegar em Minas e o Atlético ia atropelar a gente, né? Estava bom demais para o Curitiba. E nós conseguimos segurar o 0-0 lá e conseguimos, nesse 0-0, segurar a vitória, porque a gente tinha ganhado 1-0 em Curitiba. E ficamos até terça-feira em Belo Horizonte. Inclusive nós temos na Toca da Raposa, né? E o Bangu jogava com o Brasil de Pelotas no Maracanã. O Bangu ganhou de 3-1 do Brasil, né? Nós empatamos com um time que tinha jogadores a nível de seleção brasileira. E eles contavam com favas contadas, né? Eles pensavam que o Curitiba ia ser uma presa fácil dentro do Maracanã. Porque não era a torcida do Bangu só. Era a torcida do Rio de Janeiro contra o Curitiba. E torcedores nossos ali tinham 10 mil só, né? Mas tinha mais 2,5 milhões em Curitiba torcendo pra gente, né? Eu acho que o estado todo aí naquela noite torceu para nós. Porque era o estado do Paraná contra o estado do Rio de Janeiro. E foi um grande jogo. Nós saímos do hotel, lá do Copacabana Plaza, nós saímos 5 horas da tarde. E eu ainda brinquei com o seu Enio. Falei, pô, o jogo é 9h40, seu Enio. Nós vamos sair agora? Você vai ver o trânsito que nós vamos pegar. Você vai ver a hora que nós vamos chegar no estádio. Nós chegamos no estádio, era 8 horas da noite. O Bangu chegou 9h35. O Bangu chegou atrasado. O Bangu teve que sair do ônibus e ir a pé para o Maracanã. Nós entramos em campo e ficamos esperando 35 minutos para começar o jogo. Tanto é que o jogo acabou 1h30 da manhã. Né? Mas foi um sufoco geral. O Curitiba realmente, no último jogo, o Curitiba mais marcou do que jogou. A realidade foi essa. Né? O intuito nosso era levar para os pênaltis, como nós levamos. E o Bangu teve muito mais volume de jogo que o Curitiba. Né? Mas o Enio armou o time para realmente tentar a vitória em esporádicos contra-ataques, né, que a gente tinha com o Lela e com o Edson, e com o Índio na frente, né, e eu enfiando as bolas, mas era difícil, porque o Bangu, em termos individuais, também tinha grandes jogadores. Bom, Curitiba campeão brasileiro, Rafael escolhido como o melhor goleiro da competição, chega 86, no final do ano você participa da seleção brasileira que se classifica para o Pan-Americano de 87, né?
Depois eu fui convocado para a principal e não pude me apresentar porque essa é uma história engraçada. Fizeram um jogo amistoso entre Atlético e Curitiba. E era para dar a maior renda do estado. O Curitiba campeão brasileiro e o Atlético campeão paranaense. Então quer dizer que nós íamos entregar a faixa de campeão como nós entregamos, está tudo gravado e que eu tenho guardado, inclusive em fotos. Nós entregando a faixa de campeão paranaense para eles, eles entregando a faixa de campeão brasileiro para nós. Só que esqueceram que a rivalidade é grande, pô. Bom. E choveu o dia inteiro. Então o que eles esperavam? Que ia dar uma renda estrondosa. Deu 2.000 pagantes, debaixo de chuva. E o que eu implorei para não ter aquele jogo, para parar, para não ter, para não entrar em campo, para marcar outra data. Mas eles quiseram jogar, né? E no jogo, no gol do Atlético, o Det estava impedido. Ele fez o gol. E todo mundo correu para cima do Bandeira. Houve agressão com Bandeira, houve um monte de coisas erradas que aconteceu, né? Teve um cara expulso do nosso time, que foi o Gomes, se eu não me engano, e depois teve o Caicai. E eu participei do Caicai. Né? E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que minha mulher me disse foi isso. Você perdeu a seleção brasileira hoje. Porque eu sabia que eu ia ser convocado. Porque o Tele tinha dito pro treinador nosso, que era de Santos, que fez parte do grande time do Santos. Castilho? Me fugiu a memória. Não. Era meia do Santos. Mas eu vou lembrar o nome. Até o final da entrevista eu vou lembrar o nome dele. E ele conversou com o Tele e falou, o Rafael é meu segundo goleiro. É Carlos, Rafael e Paulo Vitor. E Gilmar do Bangu. Aí rola. Eu estava suspenso a nível de estado, né? Eu não podia jogar no Paraná, mas estava disputando Libertadores. E a nível de seleção brasileira, se você é convocado, automaticamente você vai servir seu país, pô. Então, uma coisa regional não pode impedir uma coisa nacional. E eu levei, inclusive, livros da CBF, em termos de regra, e eu podia ser convocado. Aí o Tele deu uma entrevista dizendo que a única dúvida dele era eu. Não, nem técnica nem física, e sim jurídica, né? E acabei não sendo convocado. No meu lugar entrou o Leão, que era a última Copa do Leão. O Leão foi o terceiro goleiro e ainda reclamou depois, né? Dizendo que ele foi convocado, mas não viu fruto nenhum, né? Podia ter ido um outro. E de vez de ser o Gilmar do Bangu convocado, foi o Gilmar do São Paulo. Aí cortaram o Gilmar de São Paulo. Aí o Gilmar de São Paulo meteu a boca no Valdir de Moraes. E eu fui convocado para o pré-olímpico, porque a convocação foi na sexta-feira. Na segunda-feira houve o julgamento e eu fui absolvido. Aí me convocaram para o pré-olímpico. E você jogou com Dunga, Dida, Mauricinho, eu era o vovô deles. Né? Eu com 32 anos no pré-olímpico. Como foi também convocado outros jogadores com idade. O Bebeto foi convocado quase com 30 anos. O pré-olímpico também. Né? Você poderia levar 2 jogadores. Né? E nosso treinador foi o Jair Pereira. E o Franca Lages do Flamengo, o preparador físico. E fizemos uma grande campanha no Chile. Nós plantamos para ir para Los Angeles, né? E para Los Angeles foi o time internacional, não foi ninguém dessa época. Não foi ninguém desse time aí, só foi o Dunga.